Apocalipse 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te agradecemos por esta porção das tuas santas escrituras lidas, expostas aos nossos ouvidos, e clamamos o auxílio do teu Espírito Santo para falar aos nossos corações esta noite. Ó Senhor, como nós precisamos de ti. Não há nada que nós precisemos mais, Senhor. Aliás, tu és a única coisa, tu és tudo o que nós precisamos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Quebra os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Leva-nos para mais perto de ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos à sexta igreja das sete igrejas que estão em Apocalipse 2 e 3, chegamos à sexta igreja. Nós temos feito o percurso da história da igreja na Terra. Temos encarado assim estas 7 cartas, é uma possibilidade de se ver profeticamente a igreja na história. Só recapitulando, irmãos, a igreja de Éfeso representa ali o primeiro século, a igreja ali, tempos apostólicos, um pouco depois do tempo dos apóstolos, e nós vimos o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Primeira igreja, então, é a raiz da decadência, que dali em diante tudo começou a cair. A perda do amor fez com que as coisas saíssem do prumo. Logo, a igreja posterior é Esmirna, séculos 2, 3, um pouco do 4. Grandes perseguições vieram sobre a igreja. Nossos irmãos, naquela época, como já foi dito, que os nossos irmãos eram colocados lá no Coliseu, nas arenas, comidos pelas feras, queimados vivos. Mas o Senhor disse: tu és rico. O Senhor não tem nenhuma crítica, nenhuma reprovação a Esmirna, mas um elogio: tu és rico. Depois a próxima igreja é Pérgamo, tempo ali, século 4, século 5, onde Constantino assumiu o poder e a igreja casou-se com o mundo. Daí as coisas realmente ficaram muito, muito ruins, porque a quantidade imensa de cristãos meramente nominais uniu-se à igreja. Porque antes, se a igreja era perseguida, com Constantino, ela foi patrocinada pelo imperador, e agora as pessoas tinham que ser obrigadas a ser cristãs. E isso fez com que muitas pessoas diziam ser cristãs, mas não eram. O paganismo entrou na igreja, a idolatria entrou na igreja. Entrou, mas na próxima igreja, que é a Tiatira, ele se estabeleceu. Tiatira é o catolicismo romano. De 580 a 1500, praticamente 1000 anos de idade das trevas, onde a palavra de Deus foi escondida,
A idolatria entrou na igreja, um sistema clerical pesado, onde os padres e principalmente o Papa mandava em tudo e em todos. A igreja chegou ao domínio do mundo, onde o Papa estabelecia reis, tirava reis, fazia o que queria, cobrava impostos dos outros, fora a perversão doutrinária que houve naquela época. A próxima igreja, a quinta, é Sardes. Nós vimos na reunião passada que ela começa em 1500. Começa com um real avivamento da parte do Senhor, despertando verdades ali com os reformadores, Martinho Lutero, Calvino e outros. Só que não passa muito tempo e elas ficam apenas com o nome. Tem nome de que vives, mas estás morto. Tu estás morto. Também ali aconteceu muitos crentes apenas nominais, muita profissão de fé sem ser verdadeiros crentes. Por quê? Muitas doutrinas católicas foram mantidas. O batismo de crianças. Então a pessoa já nascia crente, é crente já, sem nunca ter realmente conhecido ao Senhor, se arrependido dos seus caminhos. O Senhor faz duras reprovações, a ponto de dizer: se você não se arrepender, eu virei como um ladrão para vocês. O que vai esperar vocês é a grande tribulação, não a vinda de um noivo. Mas nós chegamos em Filadélfia. Então, está em queda livre, mas nós chegamos em Filadélfia. O momento em que o Senhor sopra vida sobre a igreja que estava morta. O tema da minha mensagem anterior foi Sardes, a igreja morta. Agora é Filadélfia, a igreja em avivamento. Filadélfia, irmãos, significa amor fraternal. É isso que significa o nome Filadélfia, amor fraternal. E tem muito a ver com o que o Senhor fez neste período. O Senhor realmente avivou o seu povo. Ao longo da mensagem, ao ver os versículos, eu vou falar quem são os representantes deste mover do Espírito Santo na igreja, avivando. Mas, não sei se você já andou pelas ruas e deu uma olhada nas placas das denominações, muitas delas colocam Filadélfia em seus nomes. Filadélfia não é uma coisa feita pelos homens. Como nenhum avivamento na história é feito e produzido por homens. Somente o Senhor pode trazer avivamento sobre o seu povo. Filadélfia é o desejo de muitos. Todos querem ser Filadélfia. Todos querem se autoproclamar Filadélfia, a igreja que não tem nenhuma reprovação, só tem elogios do Senhor. Todo mundo que fala: não, eu sou Filadélfia, coloca até na placa. Filadélfia. Muita pretensão. Ainda mais nos tempos que nós vivemos, muito mais próximos de Laodiceia. Muita pretensão dizer que o Senhor não tem reprovações a fazer contra nós. Mas é sem dúvida um bom desejo querer ser como eles foram. Nesse período, que eu coloco aí mais ou menos de 1750 até o arrebatamento, o Senhor despertou muitos irmãos. Mas vamos ler os versos e ver como o Senhor se apresenta. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Irmãos, todas as outras cartas, vocês lembram que as apresentações que o Senhor faz, elas estão no capítulo 1, naquela visão de João. Todas as apresentações, elas estão lá. Essa não está, irmãos. O Senhor, Ele aparece para as outras assembleias, os outros candeeiros, como um juiz, julgando as suas obras e muitas vezes condenando. Aqui não. Aqui é um outro momento. Aqui Ele diz que Ele é o santo e o verdadeiro. Aquele santo que é? Aquele completamente separado para Deus, que não comete pecado algum. O verdadeiro, aquele que é a verdade. Isso era um grande desafio e que também foi alcançado por Filadélfia. Eles se separaram,
Eles eram santos, separados. Eles se separaram dos sistemas denominacionais e conheceram, pela graça de Deus, muitas verdades. O texto também diz que ele se apresenta, Cristo aqui se apresenta para essa igreja como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Essa é uma citação encontrada em Isaías, capítulo 22. Podemos abrir lá, é importante. Isaías, capítulo 22, a partir do verso 20. Naquele dia, chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que fora fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o diz. Irmãos, aqui um homem mau é tirado essa função que era ser tesoureiro da casa de Deus. Sebna, os versículos anteriores, mas é colocado no lugar dele um homem chamado Eliaquim. Esse homem receberia a chave, e o que ele abriria, ninguém poderia fechar, o que ele fecharia, ninguém poderia abrir. Só ele teria essa autoridade, só ele teria essa chave. O versículo 24 de Isaías diz, nele pendurarão toda a responsabilidade da casa de seu pai. Vocês acham que Eliaquim é um tipo de quem, irmãos? É figura e representa quem nas Escrituras? Ele é um tipo do próprio Cristo. Ele tem as chaves, sobre os seus ombros repousam a honra e a glória da casa, a responsabilidade. Então Eliaquim é um tipo desse, um tesoureiro que abre e fecha. E Cristo se apresenta utilizando esta expressão encontrada aqui. Então por isso, na apresentação eu coloco aqui que Cristo se apresenta como aquele que abre ou fecha os tesouros da verdade divina. Esta era a função de Eliaquim neste versículo, e é daí que o Senhor retira a expressão. Por isso nós precisávamos voltar para Isaías para entender por que o Senhor se apresentou assim. Que Ele está dizendo que Ele é aquele que tem a autoridade de abrir e fechar os tesouros da verdade divina, os tesouros da casa do Pai dele, da casa dele. E foi o que o Senhor fez, irmãos, nesta época. Todo avivamento que o Senhor faz é o Senhor abrindo os olhos dos servos dele para as verdades que sempre existiram, mas que estavam escondidas na sua Escritura. E depois de se apresentar, ele vai falar quem é Filadélfia para ele. Qual é a visão que o Senhor tem a respeito de Filadélfia? Ele diz, conheço as tuas obras. Como ele diz para todas as outras igrejas, ele conhece as obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Paramos aí, irmãos. A qual ninguém pode fechar. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Foram os irmãos de Filadélfia que abriram uma porta, ou foi o Senhor que pôs diante deles uma porta aberta? Foi o Senhor que pôs diante deles. A revelação que o Senhor deu a estes irmãos, que essa porta aberta fala destes tesouros da verdade divina sendo revelados a ele, esta porta aberta, foi o Senhor que pôs diante deles. O que o Senhor, irmãos, de 1750, principalmente, irmãos, século XVIII e século XIX, restaurou? Quais foram as verdades que o Senhor revelou àqueles irmãos? Eu vou citar apenas 3. Começo, irmãos, com a verdade evangelística. O Senhor diz, coloco uma porta aberta. Muitas vezes Paulo,
ao se referir ao trabalho do Evangelho, ele diz: o Senhor se nos abriu uma porta para a pregação. Muitas vezes ele disse isso. Irmãos, mais ou menos em 1750, o Senhor, por sua infinita graça, levantou homens, tais como George Whitefield, John Wesley. Isso no século XVIII. Levantou mais, mas esses são os nomes conhecidos aí na história, que saíam e pregavam, e multidões se reuniam para ouvir a pregação destes homens. É dito que George Whitefield uma vez pregava entre os mineiros, um lugar onde, mineiros de carvão lá, né? Nas minas de carvão, lugares onde ninguém ia pregar, mas o Senhor despertou os servos dele para isso. E a verdade do Evangelho nunca foi tão clara quanto foi nesta época. E o George Whitefield ia pregar nesses lugares, e ele sabia que a mensagem estava chegando aos corações, que a mensagem estava perfurando os corações, que o Espírito Santo estava trabalhando, quando ele via aqueles homens, que estavam todos pretos de carvão, aparecerem marcas, como se eles estivessem zebrados, suas lágrimas. E ele sabia que a palavra de Deus estava perfurando. Irmãos, era coisa de 20, 30 mil pessoas reunidas para ouvir aqueles homens pregarem. Uma vez John Wesley foi expulso de congregações, não permitiam que ele pregasse, e ele falou: a partir de agora, a minha paróquia é o mundo. E ele saía a cavalo pregando. Conta-se uma história também nesta época, que chegou um homem a uma cidade onde John Wesley havia passado, e ele diz: mas não tem um bar aqui para beber? Onde é? Não tem nada nessa cidade. Ele falou, e o homem falou para ele: você não soube? Passou um homem aqui chamado John Wesley. Não há mais bares aqui. O avivamento era profundo, era forte, era uma verdadeira obra do Espírito Santo de conversão naqueles dias. Muitas pessoas sendo salvas pelo poder da graça de Deus. O Senhor, isso no século XVIII, no século XIX ele continuava a levantar homens assim também, como Charles Spurgeon, D.L. Moody, muitos e muitos evangelistas que tinham principalmente este encargo do Senhor, essa unção e essa graça do Senhor. Eles eram evangelistas. E muitas multidões foram salvas. E qual era a mensagem deles? Vocês serão salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que foi pregada. E isso foi, essa verdade, essa porta aberta, ficou muito clara naquele momento para os irmãos. Essa verdade evangelística. Além do evangelho ser pregado localmente, nesta época também se levantaram muitos missionários. Eu anotei aqui alguns nomes. Por exemplo, William Carey foi para a Índia, Hudson Taylor na China, David Livingstone na África. O Senhor começou a enviar e quando eles chegavam nesses locais, muitas pessoas se convertiam. Esta é a primeira verdade que eu listo aqui. Século XVIII para XIX, finzinho do XVIII, começo do XIX. A verdade evangelística. Mas o Senhor também abriu uma outra porta, a verdade eclesiástica, que se refere à igreja. Isso mais no século XIX. Um pequeno grupo de irmãos a estudar a palavra de Deus. Era uma porta aberta de fato, estudar a palavra de Deus. E eles falaram: algo está estranho. Porque o que nós lemos com respeito à igreja não confere a nada que nós vemos em nossos dias. A igreja se desviou tanto, ela não é nada disso. Então esses irmãos começaram a sair de suas denominações para reunir somente ao nome do Senhor. Irmãos como John Nelson Darby, William Kelly, George Miller, Mackintosh e tantos outros. Esta porta que estava aberta sobre a verdade eclesiástica. E quais as verdades foram reveladas? Que não há nenhum outro nome que eles deveriam se reunir, somente ao nome do Senhor. Que não deveriam receber honras nenhum homem para se colocar no nome da igreja do Senhor.
Se nós só somos salvos unicamente por um nome, nós devemos congregar unicamente neste nome. Eles também viram nas Escrituras que essa ideia de um sacerdócio entre os irmãos, um sobre o outro, não poderia existir. Que eles deveriam ser apenas irmãos entre irmãos, reunidos ao nome do Senhor, o sacerdócio de todos os santos. E eles começaram a sair das denominações para reunir simplesmente ao nome do Senhor. Eles entendiam que deveriam voltar aos padrões da igreja primitiva. A outra verdade, irmãos, que foi revelada neste período foi a verdade escatológica. O desenrolar do fim dos tempos, como seria? O Senhor abriu essa porta de revelação, porque aqueles homens, não mais apenas fixados nos credos dos protestantes, mas estudando a palavra de Deus, viram algumas coisas. A igreja não é Israel. As promessas de Israel não são para a igreja. As promessas da igreja nada tem a ver com Israel. Israel é um povo terreno. A igreja é um povo celestial. A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. A igreja aguarda um noivo. Haverá uma grande tribulação que é um tempo de angústia para Jacó, mas nada tem a ver com a igreja. A igreja é a noiva, ela espera o noivo. Ela terá um encontro do Senhor nos ares em breve, a qualquer momento. Estas verdades todas, e nós vamos ver estas verdades no texto, quando estivermos vendo o final do texto aqui. Nós vamos ver todas essas verdades reveladas aqui. Mas estes irmãos, por saírem destes sistemas denominacionais, por focarem-se única e exclusivamente na palavra de Deus, sendo leais à palavra do Senhor, guardando o nome do Senhor, o Senhor mesmo abriu esta porta de revelação a eles. Se vocês perguntassem a eles, aqueles irmãos, vocês são Filadélfia, eles diriam jamais. Nós não somos nada, mas nós podemos olhar para trás, porque Filadélfia não se louva a si mesmo. É o Senhor quem diz o que ela é. Ao contrário de Laodiceia, que diz, sou rica e abastada, não tenho falta de nada. Né? Bom, então essas três verdades aí, irmãos. A verdade evangelística, a verdade eclesiástica e a verdade escatológica. Eclesiástica tem relação com a igreja, escatológica com os tempos dos fins, como que vai ser o final. Muito bem, qual é o elogio que o Senhor faz? Ele diz assim, tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmão, pouca força não é um elogio. É sim, irmãos. Tiatira e Sardes tinham muita força. Tiatira, ela tinha a força do Papa e mandava, desmandava. O protestantismo também queria a conquista do mundo por meio dos reis e tudo. Até hoje, irmãos, a igreja protestante, no geral, ela quer a conquista do mundo. Ela quer um lugar no mundo de destaque. O Senhor disse para esse povo, tens pouca força. Claro que teriam pouca força. Quem são eles? Eles reúnem ao nome do Senhor. Eles não têm nome. Eles não têm força diante do mundo. Eles não são os protestantes. Eles não são os católicos romanos apostólicos. Eles nem sequer são um sistema. Porque quando você olha para Tiatira, você vê claramente o sistema católico romano. Quando você olha para Sardes, você vê claramente as características do protestantismo. Quando você olha para Filadélfia, você fala, não, mas isso não é um sistema. O que é isso? É um grupinho com pouca força. Pouca força também se comparado aos primeiros dias da igreja. Nós temos estudado Atos. Aquelas curas milagrosas, aquele poder. Pouca força. Essas coisas não acontecem mais. Mas é na fraqueza que o Senhor aperfeiçoa o seu poder. E então é dito que eles guardaram a minha palavra. E aqui o guardar não é só de estudar e tê-la na mente, mas eles a praticavam.
Nós lemos, o Frank abriu a reunião lendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aqui o Senhor diz que esta igreja guardava a sua palavra, verdadeiramente o amava. Ela não somente tinha nome de que vive, mas estava morta. Ela realmente amava ao Senhor e guardava a sua palavra. Todos nós queremos ser Filadélfia. Mas será que isso pode ser dito a respeito de nós? Nós temos guardado a palavra do Senhor. Pouca força, eu não tenho dúvida. Não tem força nenhuma. Mas guardar a sua palavra e não negar o meu nome. Oh, irmãos, o nome do Senhor. O nome do Senhor se tornou uma coisa tão preciosa para eles. Nós não queremos nenhum outro nome. Nós reuniremos somente ao nome do Senhor. Você sabe que eu fico pensando nisso, porque claro que isso tem muita relação conosco. Claro que tem muita relação com a forma como nós reunimos. Claro que nós bebemos muito da fonte do que aqueles irmãos cavaram e viram nas Escrituras. É claro. Mas não aconteceu que quando Martinho Lutero e Calvino tiveram uma grande revelação da parte do Senhor, viram verdades, posteriormente as pessoas praticavam as mesmas coisas, mas estavam mortas? Eu tenho grande receio de que essas coisas também aconteçam conosco. Eu não tenho dúvida que quando os irmãos saíram das denominações e começaram a reunir-se ao nome do Senhor, o amor uns pelos outros, que é o que significa Filadélfia, amor fraternal, amor entre irmãos, era forte, era verdadeiro, era genuíno, era uma verdadeira obra do Espírito Santo. Eles amavam a palavra, eles estudavam e viam as verdades e guardavam a palavra. Mas pode ser que com o passar do tempo nós mantenhamos a forma, mas não o vigor interior. A forma de reunir é parecida, é ao nome do Senhor, mas e o vigor daqueles dias? O guardar a palavra, o não negar o nome. Será, irmãos? Porque ter as coisas externas, Sardes também tinha dos tempos de Lutero e Calvino, mas com o passar do tempo virou formalismo. Às vezes pode virar também formalismo. É assim que nós nos reunimos, é assim que nós partimos o pão, está escrito assim. Mas onde está o amor? Onde está a vida? Onde está a realidade interior? Pode acontecer conosco. E enquanto eu lia, isso me gera temor. Gera temor no coração. Será que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos? Que o Senhor possa... E veja uma coisa, né? Volta para a carta interior, a de Sardes. Versículo 3, é dito assim, 3:3: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Sardes precisava lembrar o que ela tinha ouvido e recebido e se arrepender. E aqui Filadélfia recebeu uma porta aberta, coisas novas. Nós, irmãos, também temos que lembrar as coisas que temos recebido do Senhor. Essas verdades que são para nós preciosas. Para mim essas verdades são preciosas. Reunir somente ao nome do Senhor. Estar entre irmãos, irmãos entre irmãos, todos sendo sacerdotes do Senhor. Todos sendo iguais, não há ninguém maior ou menor. Essas verdades são preciosas para nós. Mas quando elas entram em nossa rotina, nós podemos perdê-las de vista. E aí começa a ser a reunião de um irmão só, onde ele faz tudo, onde ninguém se preocupa com nada. Mas não era isso. Não era esse o frescor daqueles irmãos que reuniam-se ao nome do Senhor. Não tinha uma ceia do Senhor naqueles dias em que ninguém estava nem aí. Porque esta foi uma verdade restaurada por eles. Reunir-se única e exclusivamente para partir o pão em memória do Senhor, fazendo tudo para Ele. Veja, irmão, se nós não bebemos destas verdades que aqueles irmãos viram nas Escrituras. Que o Senhor dê a nós o frescor que tinham naqueles dias.
E é claro, irmãos, o versículo 9, que eles enfrentariam oposição. O que você acha, irmãos, de muitos irmãos começarem a sair das denominações, reunir-se ao nome do Senhor, a verdade começar a se espalhar, de que a igreja não é Israel, de que não existem irmãos maior que outros, de que dízimo não é para a igreja, de que guardar sábado, exigências, rituais judaicos, nada tem a ver com a igreja. O que você acha que ia começar a acontecer com aqueles irmãos? É dito aqui, no versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. O que é a sinagoga de Satanás? Quando você pensa nesse termo aqui, o que será que o Senhor está querendo dizer para nós com sinagoga de Satanás? Eu já disse quando a gente... E essa expressão aparece em Esmirna também. A sinagoga de Satanás. Em Esmirna. Toda vez parece que o Senhor não tem nenhuma reprovação a fazer, mas lá está a sinagoga de Satanás para se opor ao caminho do Senhor. Sinagoga de Satanás, é claro que também nós temos que lembrar que essa igreja existia na época que João escreveu. Quem eram os judeus, a sinagoga de Satanás? O que os judeus faziam quando nós lemos Atos, por exemplo? Eles se opunham à obra do Senhor. Os judeus expulsaram Paulo de cidade, Paulo teve que sair de cidade porque os judeus se opunham a isso. E é claro que aqui muitos falsos cristãos, se dizendo judeus, não vendo diferença entre Israel e a igreja, querendo colocar fardo sobre os irmãos. Tem que guardar o sábado, dízimo, tem que ter templo para reunir, um lugar, templo sagrado. Todas essas coisas tentaram se infiltrar ali naquele momento. Mas o pessoal ali de Filadélfia reconheceu que isso não era para eles. Eles nada tinham a ver com isso. E o Senhor diz, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Quanta gente aí está pensando que a igreja e Israel é a mesma coisa, ou se autodeclarando o Israel espiritual de Deus. Mas eles não são judeus, nada tem a ver com isso. Eis que os farei vir e prostrar aos seus pés e conhecer que eu te amei. Que coisa, irmãos. Esses irmãos que têm pouca força, que reúnem somente ao nome do Senhor. Porque, às vezes você é perguntado onde você congrega, você fala, agora eu não sei o que eu respondo. Hoje é assim, mas naquele tempo era pior, irmãos. E eu não estou dizendo que nós somos Filadélfia, mas é que a resposta é, nós reunimos ao nome do Senhor, somente ao nome do Senhor. Está errado, esse povo não é de Deus, isso aí está tudo errado. Não tem pastor, não tem isso, não tem aquilo. Eles dizem, né? Nós sabemos que pastor é um dom, não é um ofício, um cargo de um homem. Ah, mas lá não tem dízimo? Não, mas cadê a autoridade espiritual? Cadê isso, aquilo outro? Mas não tem um chofarzinho lá? Mas não tem um castiçal? Não tem uma arca da aliança, essas coisas? Não tem um pouco de judaísmo lá? Não, é cristianismo, não é judaísmo. Então E o Senhor diz que esses que dizem ser judeus, atormentam vocês, eles não são, eles mentem. Eles vão saber que eu te amei. Eles vão se prostrar, o que o texto diz. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Eu fiquei falando, puxa, que texto. Prostrar aos nossos pés e dizer e reconhecer que o Senhor amou esse povo. Eu fiquei pensando, quando isso poderá se dar, né? Filipenses 2, versículo 10 diz que toda língua confessará e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando o Senhor vier em glória, a igreja virá com Ele, irmãos. E aí o mundo inteiro saberá que Ele nos amou.
e todo mundo se prostrará, não em honra a nós, mas ao Senhor, e nós estaremos com Ele. Eles se prostrarão e saberão que Ele nos amou. Este é o momento que isso se cumprirá. E aqui a sinagoga de Satanás, é claro que são os falsos cristãos, os que apenas professam ser, eles que se opõem ao caminho de Deus. Quando o Senhor em glória vier com a sua igreja, eles se prostrarão diante dos pés do Senhor e da igreja que estará junto. Essa foi uma verdade que a igreja nada tem a ver com Israel, que é conhecido como dispensacionalismo. Esses irmãos foram os que viram isso. O que eles viram? Que o Senhor, na sua palavra, em diferentes momentos, tratou o seu povo de diferentes formas, em diferentes dispensações. Israel, forma mais simples, Israel estava sob a lei, a igreja está sob a graça. São dispensações distintas. Haverá ainda uma futura dispensação, a dispensação do reino milenar, onde Cristo reinará sobre esta terra. E eles viram isso. Eles viram essas verdades. Se você for conversar com muitos cristãos hoje, eles não veem essas diferenças. Eles não veem a diferença entre Israel e a igreja. E por isso, fazem uma grande bagunça sobre o que é a esperança de cada um. E até irmãos sérios, piedosos, né? Não vou citar nomes aqui, mas grandes igrejas até sérias, presbiterianos, Israel e a igreja é a mesma coisa. Eles não veem as diferenças. Mas o Senhor abriu... E por que eles não podem ver as diferenças? Porque já está no credo, já está na confissão de fé. Mesmo que a palavra diga ao contrário, não pode fazer nada. Ele está na confissão de fé lá. Mas o Senhor abriu uma porta que ninguém podia fechar a estes irmãos. E eles viram estas coisas. Agora o versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Esse versículo fala do que, irmãos? Porque guardaste a palavra da minha paciência, poderia ser traduzido também. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Sobre o que fala esse versículo? Esse versículo, irmãos, fala do arrebatamento da igreja pré-tribulação. A igreja não passa... Essa é a promessa. Aonde tem um versículo na Bíblia que fala que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Aqui. Este é o versículo. Porque você guardou a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora que há de vir sobre o mundo. Não é na hora, como alguns creem. Não, a igreja vai passar, o Senhor vai guardar ali na hora. Não está escrito isso. Está escrito da hora, do evento inteiro, eu vou te guardar. Às vezes, algumas pessoas também dizem, mas qual a importância disso? Que diferença isso faz? Se vai ser antes, durante ou depois da tribulação? Acho que essas pessoas nunca leram o Apocalipse ou nunca leram o que é essa tribulação. Quem é que quer estar aqui quando essas coisas começarem a acontecer? Quem? E que noivo deixaria sua noiva no meio de tudo isso? O Senhor não faria isso. E como este povo tinha esta porta aberta do Senhor, eles viram, e o Senhor está dizendo, se vocês guardarem a palavra da minha paciência ou perseverança, veja o capítulo 1 de Apocalipse. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Aqui na tribulação e aflição do dia a dia que nós temos. No mundo tereis tribulações. No reino e na paciência, ou perseverança em Jesus. O que significa isso? No reino e na paciência. Porque o reino do Senhor, hoje, não é um reino visível ainda. Ele reina, mas ele ainda não estabeleceu o seu reino. É um reino de paciência, a gente está esperando. A gente está esperando ele vir. É no reino e na paciência, na perseverança do Senhor, a gente está esperando. Aí o Senhor diz, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei. Irmãos, haverá um momento em que será o reino estabelecido. Hoje é o reino e paciência do Senhor Jesus.
Por quê? Ele está pacientemente nos céus, aguardando o momento, irmãos, em que o último eleito crer. Quando o último eleito crer, ele vai arrebatar a sua igreja. Nós teremos o tribunal de Cristo, onde ele vai distribuir as recompensas aos seus servos. Depois teremos as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, a chibata está comendo solta aqui na terra. Grande tribulação. Mas depois ele virá em glória com a sua igreja. E ele vai estabelecer o reino. Aí não tem mais o tempo da paciência e espera. Acabou. O reino se concretizará. Então voltemos lá para o nosso texto. Veja que o Senhor então vai guardar da hora da tribulação. Aí alguém pode dizer assim, bom, aqueles que dizem que vai ser um arrebatamento parcial de alguns, dos bons, dos que são melhores, porque guardaste a palavra da minha perseverança, está vendo? Só vai ser livrado da hora da tribulação aqueles que guardaram a palavra. Aí você vai ler João 17, versículo 6, o Senhor dizendo assim, naquela oração conhecida, eles guardaram a tua palavra. Ele está falando dos apóstolos. Eles guardaram a tua palavra. Aí você sabe quem são eles, né? Um negou o Senhor 3 vezes. João, o próprio, está escrevendo aqui, o irmão dele, queriam sentar um à direita, governar e tudo. São esses que guardaram a palavra do Senhor. Porque o Senhor diz que eles guardaram. Eles fracassaram um monte de vezes. Isso aqui não tem a ver com perfeição, então. Isso tem a ver com o que a graça faz no coração dos homens. Ela que faz nos guardar a palavra. Então o Senhor, essa é uma palavra para a igreja, para os verdadeiros crentes. Vocês guardam a minha palavra. Então, são alguns argumentos que não cabem, né? E o texto termina dizendo, há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Irmãos, a igreja habita na terra? Se você fosse responder essa pergunta simples, a igreja habita na terra? Ela mora na terra? Ou a igreja é peregrina na terra? A igreja é peregrina, meu irmão. Não é aqui a nossa habitação. Esta aprovação é para os que habitam na terra, para os que têm na terra sua esperança, para os que têm na terra sua moradia. E nós não temos aqui residência fixa, nós aguardamos a que há de vir. Essa aprovação nada tem a ver conosco. Nós não somos daqui, irmãos. Nós somos do alto. A igreja, muito pelo contrário, ela não habita na terra. Efésios diz que ela está assentada nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Essa é a nossa posição aos olhos do Senhor. Nós estamos assentados nos lugares celestiais. Então são essas as coisas que o versículo 10 fala de um arrebatamento. Pré-tribulação, nós nada temos a ver com a tribulação. Versículo 11. Aí, vocês percebem, irmão, que não há reprovação, portanto não há remédio. O que todas as outras igrejas têm, né? Reprovação e remédio, que é normalmente arrependimento. Quer dizer que Filadélfia não tinha nada para se arrepender, irmãos? Quer dizer que nesse momento aqui a igreja era perfeita e não tinha nada para se arrepender? Não, irmãos. Quer dizer que eles já estavam arrependidos. Quer dizer que eles já estavam quebrantados aos pés do Senhor, reconhecendo a ruína do testemunho cristão e saindo da ruína para reunir-se única e exclusivamente ao nome do Senhor e honrá-lo. Como nós lemos em Daniel 9, Esdras e Neemias ali, aquelas orações, nós pecamos, nós falhamos, e eles estavam saindo, não sentindo-se melhores, mas sabendo, aquilo desonra ao Senhor. Vamos reunir ao nome do Senhor, mas se julgando, sabendo que eles não eram nada. Mas então, já que não há remédio, o Senhor dá um encorajamento a este povo. Ele diz no versículo 11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, é claro que ele diria isso a essa igreja, venho sem demora. Eles estavam aguardando, irmãos. Foi neste tempo que o Senhor revelou e abriu os olhos para que eles descobrissem o arrebatamento. O arrebatamento acontece quando? Em que momento, irmãos? A qualquer momento. A qualquer momento o Senhor pode vir. Ontem eu estava indo trabalhar
Não é sempre não, irmãos, mas há momentos em que, graças a Deus, há momentos assim, em que a gente olha para cima e fala, pode ser agora, né, Senhor? Eu gostaria, inclusive eu orei isso ao Senhor, eu gostaria de ter esse pensamento todos os dias, a todos os momentos da minha vida. Mas esses irmãos, eles anunciaram isso como uma bandeira, essa verdade, o Senhor volta a qualquer momento. Aí eles falam, não, mas tem que vir o anticristo, tem que vir tribulação, tem que... Não. Nós esperamos o noivo, a qualquer momento ele rasga os céus, arrebata a sua igreja e nos leva. E o Senhor diz para essa igreja, venho sem demora. Venho depressa, venho rápido. O crente não pode perder isso de vista. O crente não pode perder essa esperança. Eu fiquei ouvindo aí uma música, eu até mandei para alguns irmãos, Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o nosso encontro triunfal nas nuvens. Todos nós queremos ouvir, irmãos, este som, este grito de comando do Senhor para arrebatar a sua igreja. Ele fez essa promessa para Filadélfia, venho sem demora. Mas ele diz, conserva o que tens, guarda bem o que você recebeu, guarda bem as verdades que você recebeu, guarda, vive, pratica as verdades que você recebeu, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, irmãos, não é perder salvação. Perder coroa é perder recompensa. Salvação está garantida, irmãos, pela graça. Uma vez salvo, salvo para sempre. Dou-lhes a vida eterna, de maneira nenhuma vocês perecerão. Não tem? Vida eterna é vida eterna, salvação é salvação. Mas o que pode acontecer com um cristão? Ele pode perder a coroa, as suas recompensas naquele tribunal de Cristo que todos nós temos que comparecer. Então o Senhor diz, conserva, guarda bem as verdades que você tem vivido e pratica. Oh, irmãos, com que frequência nós temos visto irmãos que creem nestas verdades de reunir somente ao nome do Senhor? Com que frequência? Reunir somente ao nome do Senhor. Não, o sistema denominacional está errado. E aí? Eles não reúnem. Eles não partem o pão. Eles não amam ao Senhor. De que adianta saber aqui, se essas verdades não inflamam o coração deles por dentro? Eles estão conservando o que receberam? Será que de fato receberam essa verdade? Porque conhecer, a gente pode conhecer muita coisa. Até um bandista pode saber o que um evangélico crê, não é? Mas receber estas verdades, tê-las como a coisa mais preciosa, é isso que o Senhor está falando. Guarda bem o que você recebeu. Eu dei um conselho esta semana, dizendo, você não pode trocar nem por nada, ou achar que lhe falta alguma coisa, quando você foi convidado para estar à mesa do Senhor, todos os domingos. Você não pode se sentir menosprezado, diminuído, ou tomar algo como importante, se o próprio Rei da Glória te convida a cada semana para estar na mesa dele. Se você recebeu lugar à mesa do Senhor. Isso é tudo para nós. O Senhor diz, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ah, irmãos, com que frequência? As verdades podem ser até bonitas na cabeça, mas elas estão tão longe do coração já. Elas já não fazem mais tanto sentido. Qualquer coisa, troca, é mais importante. Qualquer coisa. Então, irmãos, vamos guardar o que nós temos recebido do Senhor. E é claro, irmãos, o que aconteceu com o protestantismo no começo? O Senhor revelou verdades, eles ficaram só com aquela religião fria, as verdades estavam na cabeça. É claro que a porta se fechou para eles, eles pararam de ouvir. Nós também, irmãos. Quando nós paramos de obedecer ao que o Senhor já nos tem dado, a porta se fecha. Se você não obedece aquilo que você já sabe, por que eu te darei novas revelações? Por que eu abrirei novas portas para que você me conheça mais? Se naquilo que você me conhece, você não me obedece.
se naquilo que você sabe você não pratica? Então que o Senhor nos livre disso. Para finalizar, versículo 12: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então aqui fala de fazer parte do santuário do Senhor, né? Uma coluna no santuário. Irmãos, é muito difícil dizer o que isso representa. O que isso significa ser uma coluna no santuário de Deus? Vai gravar o nome de Deus, o nome da cidade de Deus, a Nova Jerusalém, e o novo nome que o Senhor recebeu. Nós nem sabemos quais são esses nomes, o que são estas coisas. Mas quando está falando de santuário de Deus, fala de um lugar, e de coluna, fala de estabilidade. São as coisas que vêm à mente. Estabilidade, segurança. E santuário é o lugar da comunhão, intimidade. Colocar o nome fala de pertencimento. Então, nós pertencemos ao Senhor. São essas as promessas que o vencedor em Filadélfia vai herdar, irmãos. E o vencedor, nós sabemos, são todos os verdadeiros crentes. Irmãos, para concluir, nós estamos fazendo aqui um mini curso de história da igreja, mas bem mini, bem resumido, percorrendo essas 7 igrejas. Ainda vamos chegar em Laodiceia. Aqui é o ponto alto da história da igreja, Filadélfia. Não há críticas. O Senhor disse que tem uma porta aberta. E como eu disse, todo mundo quer ser isso aqui. Todo mundo quer. Uma vez perguntaram para John Nelson Darby: o que a gente faz para não deixar de ser o testemunho do Senhor? Foi a pergunta que fizeram a John Nelson. Está vendo o que está por trás dessa pergunta, né? Perguntaram assim para ele: o que a gente faz para não deixar de ser o testemunho do Senhor? Aí John Nelson Darby falou: a pergunta em si já está equivocada. Porque ninguém pode se achar o testemunho do Senhor na terra. E aí ele começou a citar, na sua carta que ele escreve, casos que aconteceram em assembleias de irmãos. Foi o que começou a acontecer na Assembleia de Manchester. Eles começaram a achar que eram alguma coisa. Mas este é o espírito de Laodiceia. Laodiceia pensa de si alguma coisa. Laodiceia diz ser alguma coisa. Filadélfia não se preocupa em ser um testemunho. Filadélfia se preocupa em servir ao Senhor, em amar ao Senhor, em guardar a sua palavra. Relatórios acerca de si, seja outro que te louve, não a você mesmo. Então, é um erro. Senhor, eu quero ser o teu testemunho na terra. Talvez seja um erro orar assim. Senhor, eu quero te servir e te amar. Porque se eu estou servindo e amando ao Senhor, ser testemunho é uma consequência. Não algo que eu busco. O que eu busco não é ser testemunho, porque parece aí que é uma busca por glória pessoal. O que eu busco é dar glória ao Senhor. E não parece certo para um povo que tem pouca força querer ser alguma coisa. E eles não eram. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude a amá-lo, a guardar a sua palavra. Que Ele avive a sua obra em nosso meio. Amém.